Oi, oi, gente, bom final de tarde para você. O dia passou voando ou foi um pouco mais arrastado? Me conta aí. Muitos problemas para resolver, cabeça cheia nessa hora? Esquece tudo isso, deixa de lado as insatisfações, porque agora é hora de encerrar o seu dia de um jeito mais leve, com as informações que preparamos aqui no Notícias do Bem, que começa nesse instante. Notícias do Bem. Oferecimento Cressol Cooperativa de Crédito. Sol, acende a luz. Eu só ouço falar sobre esse tal cooperativismo. Sim. Diz que quem coopera se torna dono do negócio. Sim. Eu posso investir e ainda ajudar a economia local. Sim. O resultado é dividido entre todos. Dá pra acreditar? Sim. Eu posso ter crédito e solução pra tudo. E não é um banco. Sim. Mas será que vale a pena? Sim, é simples. A Cressol tem tudo isso lá. Ganhar é para todos. Se eu quiser cooperar? É simples. Vem junto. Cressol. Nos últimos dias, muitos consumidores estão reclamando das quedas frequentes de energia. Esse é um problema que não tem afetado só Francisco Beltrão e, inclusive, reclamações estão sendo registradas por todo o Sudoeste. Mas nós preparamos um material orientativo, principalmente para as pessoas que, de alguma forma, foram lesadas por esse tipo de situação. As falhas no fornecimento de energia elétrica nos últimos dias em Francisco Beltrão levantaram questionamentos por parte de várias autoridades e população em geral. Se algum equipamento da sua residência queimou em função desses picos de energia, ou até mesmo se você é empresário e teve prejuízos no fornecimento de seus serviços, a companhia de energia poderá ter que te ressarcir. Os consumidores devem procurar a Copel e que a companhia tem prazos para, a partir disso, apurar cada situação. O prazo ele é decadencial. O cliente, o consumidor, ele tem um prazo decadencial de 5 anos para requerer esse ressarcimento junto à concessionária. Porém, a concessionária tem um prazo de 10 dias para acompanhar essa notificação em caso de eletrodomésticos, eletrônicos e em caso de aparelhos ou empresas que acondicionam materiais de medicamentos ou alimentos, esse prazo é de 1 dia útil. O prazo para a concessionária fazer a visita em loco como uma forma de periciar os equipamentos é o prazo de 15 dias. Após essa verificação, a concessionária ela tem um prazo de 20 dias para fazer a devolutiva para o consumidor, informando se o caso foi realmente validado e posteriormente fazendo a devolução, seja o ressarcimento em moeda corrente, o conserto de equipamento ou a substituição. Ao entrar em contato, o consumidor deve informar a sua situação, com data e horário ocorridos. No caso de pessoa física, informar também quais aparelhos foram danificados e, em caso de uma pessoa jurídica, a companhia pode ter que, além do prejuízo com equipamentos, ressarcir os valores que a empresa prejudicada perdeu de ganhar por conta da falta de energia. Existe no sistema da própria concessionária os canais disponíveis para fazer essa reclamação, seja através do site da concessionária, o telefone 0800 da concessionária ou os postos de atendimentos. Porém, o consumidor tem que ter em mente que ele tem alguns requisitos que são exigidos. Por exemplo, a unidade consumidora, seja pessoa física ou seja pessoa jurídica. Em caso de ser pessoa física, a titularidade deve estar em seu nome. Em caso de pessoa jurídica, tem que ter um representante legal. Quem foi prejudicado pelas quedas de energia, mas ao mesmo tempo tem uma situação de rede elétrica irregular, como o gato, perde o direito de requerimento. Para o cliente poder requerer esse direito, ele deve estar em conformidade com a concessionária, ou seja, que a sua unidade consumidora esteja dentro dos padrões. O considerado conhecido como gato não será ressarcido pela unidade consumidora. Em nota, a Copel informou que foram diversas as causas que afetaram o fornecimento de energia em Francisco Beltrão. De acordo com a companhia,
foi um desligamento causado por um problema num equipamento da subestação da cidade e que, para resolvê-lo, foi necessário fazer manutenção e instalar uma subestação móvel. O temporal que atingiu o município no fim de semana também foi apontado como motivo dos desligamentos. A Copel também explica que durante o período de chuvas, de novembro a março, a rede elétrica fica mais exposta à ação climática, por conta de maior incidência de ventos fortes e contato da vegetação com a rede. Bom, por falar nesse assunto que envolve a Copel, as entidades que fazem parte da sociedade civil organizada também se mobilizam em busca de satisfações. Prova disso é, por exemplo, a CEFB, que promoveu uma reunião com os diretores da Copel de Francisco Beltrão para tentar chegar numa solução ao problema. A CEFB reuniu-se com a direção local da Copel para encontrar alternativa para os prejuízos que os associados estão acumulando em razão da oscilação da rede de energia. Segundo ele, foi um fato isolado, do qual já no final da semana passada foi solucionado, foi resolvido, e que daquele momento, então, em diante, não teria mais nenhum problema com essa situação aí de eventuais quedas de energia. Mas o importante, uma situação que ele trouxe para nós, é de que essas oscilações que alguns associados reportaram para nós, isso deve ser conversado com a Copel, e até mesmo tem, segundo ele, um medidor onde a Copel vai lá e verifica sobre essas oscilações se elas estão fora do padrão. E se eventualmente estiver fora, eles vão fazer aí todos os ajustes, e até para fazer essa verificação, segundo ele, não tem nenhum custo. Então a gente já comunica e informa todos os nossos associados que podem também estar fazendo essa situação. A obra da nova subestação da Copel na Água Branca também esteve na pauta. E um outro encaminhamento que na sequência a gente fez junto com a nossa diretoria, junto com todo o conselho da entidade, solicitando então ao Poder Público para que acelere a obra da nova subestação, né? Lá na Água Branca, o qual vai ajudar muito aí para toda a comunidade. E além disso, o que a gente também está fazendo enquanto entidade é monitorando toda essa situação aí para que se eventualmente alguma situação volte a acontecer ou que a gente venha a sofrer com essas questões, para que a gente possa aí, tomar todas as medidas cabíveis. Bom, hora de começar a nos encaminhar para o final do programa, mas você sabe, aqui a gente sempre reserva os minutos finais para uma mensagem de reflexão sobre a vida, e hoje não vai ser diferente. Há mais de 40 anos, quando eu estava estudando línguas inclusive, eu ouvi várias pessoas dizendo sempre que era muito esforço. Quando eu fiz a faculdade, evitei excesso de festas, evitei maconha, o que num curso de humanas na USP é um isolamento muito grande. Não pegava ninguém. Evitei coisas, foquei no que eu queria. Eu estou aqui para estudar. Eu estou aqui para estudar muito. Depois continuei estudando, fiz mestrado e doutorado, fui morar fora, aprendi línguas e sempre mirando no meu valor. Meu valor é ser um profissional de excelência. E não apenas de excelência média, de grande excelência. Eu mirei desde o início, eu mirei na ideia que eu quero ser Alexandre o Grande, não Alexandre o Médio, nem o Pequeno. Não quero ser médio, não quero ser a pessoa legalzinha. Por incrível que pareça, e até vaidoso que possa parecer a vocês, mas isso foi um lema de vida, desde muito cedo eu disse, eu quero ser, se não o melhor, um dos melhores professores do Brasil. Um valor alto, vaidoso. Só que eu aprendi que mirando alto, às vezes a gente consegue um pouco menos. Se você mirar baixo, você consegue ainda menos. Mire alto. Não tente ser o melhor vendedor do condomínio. É muito pouco. Não tente ser a melhor pessoa da rua. É muito pouco. Mirem alto. Mirem alto e busquem isso. Eu quero ser o melhor vendedor do Brasil. Simplesmente isso. Se alguém acha que não pode, ache os instrumentos para poder. E aí um outro conselho importante. Querem saber quando está dando certo? Querem saber quando o projeto de vida de vocês acertou no valor? São aqueles semi-amigos. Semi-amigo é o inimigo que lhe abraça.
chegam a você e lhe dizem: você tem sorte, né? Nossa, você tem muita sorte. Prestem atenção nessa frase que o tio Leandro vai dizer. Sorte é o nome que o vagabundo dá ao esforço que ele não faz. Sorte existe, sim. Eu não controlo tudo. Eu não sou Deus, eu não controlo tudo. Por vezes eu estou em Congonhas, o avião tenta aterrissar e arremete. É para testar a força do esfíncter de vocês. Eu não controlo tudo, mas aquilo que eu controlo, e é bastante, eu sou sócio majoritário da minha existência, e para isso eu preciso de equilíbrio. Equilíbrio é fácil perceber quando está faltando. Se vocês não trabalharem, perderão a família. Se vocês só trabalharem, perderão a família também. Equilíbrio é um diálogo constante. Estou cuidando do meu corpo é funcional, o corpo tem que ser funcional. Eu tenho que sair do sofá sem auxílio de muitas pessoas. Eu tenho que ser capaz de subir uma escada sem tenda de oxigênio. O corpo tem que ser funcional até a idade que ele é funcional. Ou seja, equilíbrio é aquilo que nós estamos em plena crise. Estamos em plena crise. Só que há pessoas neste ano de crise que perderam. Outras se mantiveram e outras prosperaram. Então não é a crise que faz diferença, é a sua reação diante dela. A crise veio para todos os 206 milhões de brasileiros. Há pessoas que afundaram, há pessoas que mantiveram o que tinham, e há pessoas que hoje estão melhores do que estavam há algum tempo. É claro que hoje, no momento da crise, eu vou dar uma pista histórica importante. O que é crise? É quando eu tenho muitas perspectivas diante de mim. Só que a crise é aquilo que separa o amador do profissional. Todo mundo sabe dirigir numa boa estrada em dia de sol. Pouquíssimas pessoas sabem dirigir numa estrada com chuva à noite esburacada. A crise separa quem é bom de quem é ruim, o amador do profissional, de quem veio o mundo a trabalho ou a passeio. Todo mundo sabe, em situação sem estresse, ser calmo. Poucas pessoas são calmas em situação de estresse. Todo professor é ótimo se a turma for ótima. Poucos professores são bons quando a turma é resistente. Todo mundo pode vender para o cliente fácil. Pouca gente pode vender para o cliente difícil. É o cliente difícil que separa o amador do profissional. O outro não precisa. Importante. Crises passam sempre, sem exceção. Toda crise passa. E aqui já vem a pergunta: onde você quer estar quando essa crise passar? Com quem? Onde você quer estar quando essa crise passar? Eu quero fazer muitas perguntas importantes para nós. Vamos agora testar uma questão importante. Quase todo mundo no Brasil está pessimista. Há um pessimismo dominante. Ótimo. Mais fácil ainda de trabalhar. Por quê? Vamos testar a idade de vocês. Quem lembra dessa personagem provavelmente tem curso de datilografia. Quem lembra dessa personagem fez prova com um mimeógrafo. Provavelmente teve Orkut. Quem lembra dessa personagem é uma pessoa experiente. Essa hiena, um desenho animado da década de 60 e 70, a hiena Hard ficava dizendo: ó vida, ó céus, ó azar. Ela era pessimista. Porém, tudo que a hiena dizia que podia dar errado, dava. Ela era pessimista, mas ela acertava. Bom, eu agradeço a tua companhia, mas o relógio está dizendo, ó, é hora de encerrar o Notícias do Bem por hoje. Amanhã eu volto 15 para 7 da noite, quero você aí do outro lado de novo. E até lá eu vou deixar outros assuntos para conferir nas redes sociais e no portal programanoticiasdobem.com.br. Um maravilhoso final de tarde, começo de noite para você e até mais.
Notícias do Bem. Oferecimento Cressol Cooperativa de Crédito. Ô, peraí, gente, peraí. Oi, filho. Preciso abrir uma conta. Estão falando de uma cooperativa de crédito. Sim. Que não é banco, mas tem tudo que eu preciso. Sim, é sim. Se eu precisar de crédito, é prático e seguro. Sim. Você vai me ajudar, né? Sim, vó, é simples. A Cressol tem tudo isso. Lá, ganhar é pra todos. E se eu resolver cooperar? É simples, vó. Vem junto. Cressol.